Capítulo de quarta-feira, 13 de outubro. Rosa e Samuel discutem e Rosa diz a Samuel que nunca deveria ter aceitado ser a sua namorada. Quando Samuel sai, ela lamenta. Gabriela está lendo o livro e liga para Samuel para dizer sobre o livro e pergunta sobre Rosa. Ele responde que falou com ela e que ele não está bem. Gabriela sai para vê-lo. Nelson quer saber o que Gina está fazendo. Ela está fazendo a lista de casamento. Eles começam a falar sobre os convidados. Horácio liga para Mônica e deixa um recado na secretária eletrônica, dizendo que por ele, eles estariam juntos e que será a última vez que ele lhe pede. Ele espera que ela esteja bem, pois ele a ama. Pedro se levanta e vê a sua mãe que ainda não dormiu. Ela diz que espera por Samuel, que ainda não chegou. Pedro diz que Samuel deve estar com Rosa. Esté liga para Samuel. Samuel está em um café com Gabriela conversando sobre Rosa. Esté liga para saber onde ele está. Ele responde que está bem. Pedro liga para Helena e ela não atende. Nesse mesmo instante, Gina liga para Pedro para falar sobre o casamento. Pedro não está animado. Samuel chega em casa e sua mãe ainda não dormiu, pois ela estava preocupada. Ele diz que Rosa o deixou. Ele está triste. No dia seguinte, Samuel sai sem tomar café da manhã. Ele ainda está chateado. Domingo não sabe o que aconteceu e estranha o seu comportamento. Esté explica que Rosa e ele terminaram. No escritório, Mônica entra na sala de Horácio. Ela voltou a trabalhar. Ela está melhor e animada. Horácio fica feliz. Ele a abraça e em seguida ele a beija. Enquanto Andréia está com uma advogada falando sobre o divórcio. Nelson encontra Domingos cochilando. Ele o acorda e pergunta se ele está bem. Domingos responde que está se sentindo muito cansado e com muita sede. Nelson o leva para a sua sala para lhe dar água. Rosa chega e diz que não vai mais trabalhar na oficina. Domingos diz que isso é uma atitude precipitada e fala sobre o término com Samuel. Rosa responde que o que aconteceu com Samuel e ela não tem nada a ver com seu trabalho. Gina vai até a casa de Pedro falar com Esther. Ela pergunta se Esther pode fazer uns pastéis para o casamento. Depois ela deixa escapar que Pedro não vai mais ver Nicolas. Modesto tenta atropelar Samuel. Gabriela vê a cena. Ela pede a ele que suba em seu carro para que possam seguir o homem que tentou atropelá-lo. A empregada diz a Helena que tem uma pessoa que a espera por lado de fora da casa. Helena se surpreende ao ver Pedro e ele pergunta por que ela não informou que levaria Nicolas para os Estados Unidos. Depois a empregada leva um suco para Nicolas e ele quer saber quem tocou a campainha. Ela diz que foi um amigo de sua mãe. Nicolas corre para a janela e vê que é Pedro. Ele se alegra. Enquanto Pedro diz a Helena que ela não pode levá-lo para os Estados Unidos. Ele quer saber por que depois de tudo que eles passaram, ela o trata assim. Helena responde que tudo não passou de uma fraqueza e que ela não deveria ter se deixado levar por essa emoção. Pedro diz que tudo pareceu sentimento e não fraqueza. Helena continua e diz que esse sentimento não é tão forte a ponto de deixar sua família. De repente, Nicolas aparece e abraça Pedro. Nicolas o chama para seu quarto, mas Pedro diz que agora ele não pode. Pedro o beija e o abraça. Pedro chora, e Nicolas pergunta o porquê ele chora. Nicolas pede que ele não chore, pois eles irão manter contato. Pedro vai embora triste. Samuel e Gabriela estão seguindo Modesto. Modesto percebe que está sendo seguido e consegue fugir. Gina pede desculpas a Esther, mas ela provoca uma grande dor em Esther ao dizer que Pedro nunca mais voltará a ver seu filho. Pedro chora dentro do carro, lembrando do que Helena disse, e ao pensar em Nicolas. Esther liga para perguntar sobre ele não poder ver mais Nicolas. Pedro pergunta quem falou isso para ela. Esther responde que foi Gina. Pedro diz que quando ele chegar em casa, eles conversam. Pedro joga o celular. Helena desabafa com a sua irmã Irene sobre Pedro. Irene aconselha Helena a enfrentar seus sentimentos e admitir que já não ama mais Ernesto.
Gina liga para Pedro e diz o que comentou com Esté sobre Nicolas. Pedro está irritado e diz que eles conversam à noite. Ele desliga. Ernesto faz um comentário irônico ao ver Mônica de volta ao escritório, mas Horácio não gosta e exige que ele a respeite. Pedro e Esté conversam sobre Nicolas. Pedro está triste. Ele diz a sua mãe que não pode fazer nada para impedir que Nicolas vá embora. Esté chora e eles se abraçam. Gabriela e Samuel vão à delegacia fazer a denúncia, pois eles anotaram a placa do carro. Samuel não entende por que alguém queria ter-o atropelado, pois ele é um pobre qualquer. Horácio chama a Mônica para dizer que acaba de colocar Ernesto em seu lugar, e assim como fez com Ernesto, fará com todos. Eles conversam sobre eles, quando Horácio recebe uma ligação da recepção, falando que tem uma pessoa que quer falar com ele da parte de Andréia. Ele deduz que é sobre o divórcio. Andréia tenta ficar com todos os bens de Horácio com a intenção que ele desista do divórcio. Ernesto fala com o corretor sobre a casa que irá comprar. Depois Irene liga para ele para falar que Helena e Pedro se falaram, que Pedro foi até a casa dele e que Helena não está bem, o que deixa Ernesto irritado. A advogada de Andréia passa as informações de sua visita a Andréia. Andréia fica feliz. Pedro conversa com Gina. Ele diz que foi na casa de Helena se despedir de Nicolas. Andréia tenta convencer Helena que ao ir viver nos Estados Unidos, seu casamento voltará a ser como antes. Ernesto chega, beija Helena e pergunta por Nicolas. Helena sai para ver Nicolas, deixando sua mãe com Ernesto. Andréia diz a Ernesto que estava convencendo Helena que o melhor é ela viver com ele nos Estados Unidos. Pedro entra em seu quarto e bate a porta. Ele está chateado com os acontecimentos. Ele se deita. Quando batem em sua porta, é Samuel. Samuel diz que essa Tati tentaram o atropelar e que ele e Gabriela fizeram a denúncia, pois eles conseguiram o número da placa. Pedro também fala sobre Nicolas e Helena irem morar nos Estados Unidos. Mônica sai de seu apartamento e quando olha para seu carro está cheio de papéis com palavras que a insulta. Ernesto mostra a Helena e Nicolas a casa em que vão viver. Rosa fica ouvindo a conversa de Pedro com seu amigo. Depois ela entrega o telefone para Pedro, pois alguém quer falar com ele. Pedro atende, é Irene. Depois Pedro vai até a frente da oficina falar com Irene. Irene fala com Pedro que Helena o ama e que a decisão de viver nos Estados Unidos foi do marido e ela aceitou para tentar esquecê-lo. Pedro fala que não acredita nela. Irene deixa com Pedro seu número de telefone. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida? Então é só se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!